O seu trabalho, o pão da sua mesa, financiou o escárnio contra a sua própria fé nesse carnaval. Enquanto você acorda cedo, trabalha, paga imposto, luta para manter sua casa, milhões do dinheiro público são destinados a espetáculos que zombam daquilo que é o seu sagrado, a sua fé. Cerca de R$1 milhão do governo federal, dinheiro suado, financiou uma homenagem ao atual presidente que, atropelando a ética e a lei, ridicularizou valores cristãos. Vimos cristãos conservadores sendo retratados em latas de conserva como se a nossa fé e a defesa da família tradicional fossem produtos descartáveis ou ultrapassados. Isso em um país onde faltam leitos nos hospitais e onde a educação básica clama por socorro. Isso não é apenas arte, isso é narrativa, isso é símbolo, isso é comunicação estratégica. Quando você reduz um grupo a uma caricatura, você começa um processo de desumanização. Primeiro se ridiculariza, depois se marginaliza e, por fim, se justifica qualquer tipo de silenciamento. Somos mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil, além de milhões de católicos conservadores. Pagamos impostos, sustentamos a economia, mas assistimos ao nosso próprio dinheiro financiar o deboche contra a nossa fé. O que estamos assistindo é o estabelecimento de um estado de perversão narcísica institucionalizada. O governante, que deveria ser o diáconos, o servo da justiça, sente-se hoje intocável porque a sua ascensão não veio de uma consciência popular limpa, mas de uma engenharia judicial que fragmentou o devido processo legal. Quando R$250 mil são destinados à escola de samba lá em São Paulo, para exaltar quem invade terras e destrói o direito à propriedade, e o presidente da República, em um ano de eleição, e sendo candidato, investe em uma escola de samba com dinheiro nosso para exaltar o seu governo e seu partido, indo contra a lei eleitoral que diz que é crime, o sinal é claro. A lei não é mais o escudo do cidadão, mas a espada do ideólogo. Sob a ótica da psicossomática social, uma nação adoece quando o crime é premiado e a virtude é ridicularizada em carros alegóricos. Na psiquiatria, sabemos que quando a consequência desaparece, o comportamento se corrompe. Se não há responsabilização proporcional, então instala-se o delírio de onipotência no governante e uma profunda dissonância cognitiva no povo que vê o traficante ser chamado de vítima e o cidadão de bem de vilão. O que vemos é a construção de uma narrativa de impunidade. O comportamento humano tende a se sentir acima do bem e do mal quando as consequências desaparecem. Quando um governante é retirado da prisão por uma engenharia judicial e colocado no poder, cria-se uma dissonância cognitiva na sociedade. A justiça, que na teoria do direito e na Bíblia deve ser cega e imparcial, parece hoje ter lado. A justiça deveria ser cega, mas no Brasil ela desenvolveu uma visão periférica seletiva. Como podemos aceitar, sob o crivo da filosofia do direito, que uma mãe de família receba uma pena de 14 anos por um ato simbólico de protesto com batom, enquanto o sistema blinda corruptos confessos e descondenados de penas de 400 anos, cancelando multa de milhões de reais de empresários confessadamente corruptos? Pense comigo. Como é possível que atos simbólicos recebam penas severas, enquanto escândalos bilionários evaporam em engenharias jurídicas? Como pode haver rigor extremo para uns e complacência absoluta para outros? Quando a consequência desaparece, o comportamento se corrompe. Isso é básico na psicologia moral. Se não há responsabilização proporcional, instala-se a sensação de intocabilidade. E quando governantes se sentem acima da lei, a democracia começa a entrar em um estado crítico. Isto é o estado de barbárie. Mas olhe além. Esse governo aperta as mãos de regimes genocidas. No Irã, jovens massacrados em praças por pedirem liberdade. No fundamentalismo que eles se recusam a condenar, meninas de 8 anos são entregues ao estupro institucionalizado
um casamento infantil. Eu pergunto, que sistema de recompensas morais estamos legitimando ao nos aliarmos a quem despreza a dignidade humana? Mas eu preciso deixar algo claro. Isso não é sobre nomes, não é sobre Lula, sobre Bolsonaro, é sobre princípios, é sobre luz e trevas, é sobre cosmovisão. É sobre qual sistema de valores você está legitimando quando vota. Não existe neutralidade moral no reino de Deus. A palavra do Senhor nos chama ao discernimento. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, o Senhor Jesus disse para sermos mansos como pombas, mas prudentes como serpentes. O Espírito Santo não nos foi dado para cegueira ideológica, mas para discernimento. E aqui está o ponto central. Não adianta orar no templo e votar contra os princípios que você defende dentro dele. Tiago 2,17 diz que a fé sem obras, ela é morta. Discernimento político também é uma obra de responsabilidade. E não se trata de ódio, não se trata de violência, não se trata de intolerância, trata-se de coerência. Como cristão, você precisa se perguntar: posso apoiar um sistema que flerta com aborto como política pública? Posso legitimar alianças diplomáticas com regimes que perseguem cristãos, oprimem mulheres, assassinam aqueles que pensam diferente? Posso fechar os olhos para narrativas que ridicularizam a fé e chamam isso de amor? O amor cristão é inegociável, mas amor não é cumplicidade com o erro. Graça não é conveniência com a injustiça. Tolerância não é submissão moral. Romanos 12:2 nos adverte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Conformar-se é aceitar a inversão, transformar-se é resistir com consciência. O livre-arbítrio é um dom, mas a omissão é uma escolha. O futuro do Brasil será decidido na sua consciência. Então pesquise, compare, submeta tudo ao crivo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas haja com a responsabilidade que Deus delegou a você. Não entregue seu voto como quem escolhe um produto. Entregue-o como quem responde diante de Deus. E se esse vídeo trouxe clareza para você, não guarde isso apenas para si. Compartilhe, envie para alguém que ainda está confuso. Não leve ódio nem fanatismo, leve consciência. O Brasil não está perdido, mas ele exige posicionamento responsável pela família, pela liberdade, pela pureza das crianças, pelo respeito à fé, pela honra do nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil e que nós tenhamos coragem de fazer a nossa parte.